Lucas capítulo 1, a partir do verso 26, nos diz assim, amados: no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus, para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois eu não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo já este o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro em mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Amém. Hoje eu quis ler esse texto, irmãos, compartilhar a partir da experiência da maternidade de Maria. Olhar nesse domingo, do Dia das Mães, o que é a experiência que Maria viveu com Deus em relação à maternidade de Jesus, pode nos ensinar nessa noite. E o primeiro destaque que eu quero dar é a capacidade que Maria teve de ouvir e entender a Deus. A Maria que recebe, no início do texto que lemos, o anúncio do anjo de que ela seria mãe, mesmo sem ter relação sexual com homem algum, é uma Maria que tem dificuldade de entender isso. Tanto que ela responde para o anjo: como é que vai ser isso se eu não tenho relacionamento algum? E aí há uma explicação, a conversa se aprofunda um pouco mais, e ela está ali em busca de um entendimento maior, uma clareza maior sobre o processo de Deus na vida dela. E Deus lhe dá uma resposta. Essa resposta seria suficiente para você? Deus deu uma resposta. O Espírito Santo vai fazer uma obra na sua vida e você vai ficar grávida. Para Maria foi suficiente. O texto diz que ela creu na promessa.
A resposta que Maria dá, mesmo buscando mais elementos, mas ela consegue ouvir a voz de Deus, ela consegue entender um pouco mais da voz de Deus, mas sobretudo ela consegue crer a partir daquilo que ela ouve. Ela ouve Deus e crê. Há uma relação direta entre ouvir ao Senhor e confiar no Senhor de que aquela palavra se cumprirá. A Maria que chega na casa de Isabel e canta louvores ao Senhor, o texto que nós lemos é o Cântico de Maria, a partir do versículo 46, que é um texto lindíssimo. A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão abençoada ou bem-aventurada. Olha a perspectiva de Maria, se isso não é fé. Ela agradece a Deus, ela louva a Deus, porque mesmo sendo uma mulher simples, mesmo sendo uma mulher anônima ali no meio do povo, uma mulher comum do povo, ela percebe que a obra de Deus, que o menino que estava sendo gerado no ventre dela, que era fruto do Espírito Santo, a tornaria célebre por todas as gerações, como uma mulher abençoada por gerar o Salvador. Por que isso? Porque ela creu. Deus a chamou pelo nome, Deus afirmou que estaria com ela, e ela reconheceu que era Deus, apesar de não compreender tudo, ela creu. O processo da fé, irmãos, a resposta, o processo do entendimento das coisas de Deus é como um carro em movimento. Muitas vezes nós não damos a resposta que poderíamos dar diante da revelação de Deus para a nossa vida. Nós ouvimos Deus falar. Quantas coisas você já ouviu Deus falar na sua vida? Quantas mães aqui já ouviram Deus falar em seus corações, em suas mentes a respeito dos seus filhos? Quantas? E quantas vezes? E quantas vezes vocês creram? E durante quanto tempo creram? Continuam crendo? E não só com as mães, com todos nós. Quantas vezes Deus revela a sua vontade às nossas vidas, e nós ainda titubeamos, e nós ainda vacilamos, e nós ainda, mas será, mas tem isso, mas tem aquilo, e tem mesmo, tem um monte de coisa. E tinha para Maria também. Qual que era a garantia de Maria? Uma promessa. Sem falar na confusão que era aquilo para ela, né, irmãos? Pense você quando estava noivo do seu marido, você que é casada, vocês não tinham relação sexual, e você vai ter que chegar para ele e dizer: olha, tem uma novidade. Sabe aquele desejo que a gente tinha de ter filho, que a gente conversou algumas vezes e tal? Resolvi antecipar isso. Estou grávida. Preço altíssimo. E a sociedade? Quando Maria e José vão para Belém, onde Jesus nasceu, vocês se lembram por que eles vão para Belém? Por que Jesus nasce lá? Porque havia um recenseamento, exatamente. E cada um deveria voltar ao seu local de origem. Cada um deveria voltar à sua cidade de origem. Significava o quê? Voltar para perto do seu povo. Eles vão até aquele local, porque ali era o local onde estava o povo de José. Qual porta do familiar de José que abriu para ele? Nenhuma. Por isso que ele dorme na estalagem. Antes de não ter hospedaria, ou hotel, ou qualquer coisa do gênero, ou pousado, o que fosse, porque estava tudo cheio, mas não havia uma porta que lhe abrisse, com a sua mulher com uma barriga desse tamanho. Mas ele estava longe do seu povo? Não, estava perto do seu povo. Porque quando nós obedecemos, quando nós cremos e obedecemos nas promessas de Deus, há uma caminhada, e há um preço para pagar também. Mas a promessa de Deus se cumpre, e ela não tem dúvida disso. Ela celebra esse Deus.
mesmo antes do bebê nascer. E é interessantíssimo esse encontro aqui, são duas embuchadinhas, duas barrigudinhas lá, uma barriguda chega na casa da outra barriguda, e as duas com o menino no ventre, e quando Maria faz a saudação para Isabel, sua prima, João Batista, que estava sendo gerado no ventre dela, ele se agita, porque o Salvador chegou no ventre da mãe. E Isabel confirma isso. Menina, você está doida? O que não é que esse menino ficou aqui dentro do meu ventre agora? A expressão de Isabel também é maravilhosa. O meu Senhor chegou. Você imagina chegando um homem de 60, 70 anos dentro de casa? Não, é o bebê que estava sendo gerado no ventre de Maria. Era o Senhor dela. É o seu. Maria conceberia sem ter relação sexual, daria luz ao Filho de Deus. Maria geraria um filho que, apesar de ser homem, 100% homem, 100% ser humano, com todas as necessidades de um ser humano, também era Deus. Ela confiou na promessa de Deus. E ela tem algumas reações que também nos ensinam. Primeiro é que quando Deus revela alguma coisa na nossa vida, você pode abertamente colocar as suas questões para Deus, e ela faz isso, que é a ponderação que eu mencionei antes. Como é que vai acontecer isso se eu não tenho relação sexual com ninguém? O desenvolvimento da espiritualidade, o desenvolvimento da caminhada da fé, o desenvolvimento do relacionamento com Deus se dá também com muitas perguntas. Às vezes as pessoas imaginam que a espiritualidade, que o desenvolvimento do relacionamento com Deus é eu ouvi, tá bom, Deus, não entendi nada, beleza, mas o Senhor que manda e tudo certo. Não é assim. Olha o livro de Salmos, olha cada salmo, as inquietações dos homens e mulheres de Deus. Olhem as expressões que existem ali de inquietações com o que Deus iria fazer, estava fazendo ou prometer fazer. A relação com Deus, na verdade, nós montamos um arcabouço que parece assim, olha, ou eu fico pedindo coisas para Deus, e aí a oração se torna apenas isso, eu peço para mim, ou eu intercedo para alguém, e eu fico nesse processo com Deus, mas na verdade eu não desenvolvo diálogo com Deus, eu não ouço Deus e converso com Ele, apesar de nós dizermos isso para as pessoas. Quando nós vamos discipular pessoas, ou quando nós vamos orar num ambiente, nós dizemos, não, nós vamos orar aqui, orar é conversar com Deus, mas nós não dizemos assim, nós vamos orar aqui, e orar é um monólogo meu para com Deus. Nós não dizemos isso, nós não cremos nisso, mas nós vivenciamos isso muitas vezes. Um monólogo, só você fala. Por quê? Porque o nosso ouvido muitas vezes não foi treinado ainda para também ouvir Deus. Nosso coração tão cheio de nós mesmos, das nossas coisas, das nossas inquietações, dos nossos anseios e vontades e necessidades e desejos e etc., não permitem que haja uma quietude suficiente para ouvir Deus. E não ouvindo Deus, nós permanecemos nesse monólogo uma vida inteira. Deus quer ouvir você, as expressões do seu coração, suas inquietudes, diante daquilo que Ele está revelando para você. Deus quer ouvir, porque Deus quer falar com você a partir das suas dúvidas. Quando você se expressar para Deus, Deus vai trazer respostas. Irmãos, de capa a capa na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós temos um Deus que vem em busca de quê? De se relacionar com o homem o tempo todo. A história da Bíblia não é a história de homens querendo se relacionar com Deus, não é. É a história de um Deus que quer se relacionar com homens, com pessoas, comigo e com você. Toda espiritualidade que nega a humanidade, toda espiritualidade, todo relacionamento com Deus que nega a nossa humanidade, ela é problema. Ela é problema. Maria dá uma resposta muito bonita para Deus. Uma resposta de consagração. Uma resposta semelhante à do profeta Isaías. Eis-me aqui. Que se cumpra em mim a tua vontade.
ela está disponível para Deus realizar o projeto que Deus tem para a vida dela. Ela não fica, pô, Deus, mas logo agora, Deus. Ah, não, Deus. Pô, gravidez agora. Eu estava pensando em ficar pelo menos uns 10 anos, curtindo e tal. Eu ia terminar a faculdade, eu ia comprar casa, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, eu ia fazer do pós-mestrado, não sei o que. Depois é que eu ia pensar nisso, Deus, tá de brincadeira, né? Ah, não, escolhe outra. Passa outra hora. Não há essa expressão no coração de Maria. O projeto de Deus para a vida dela é o que ela quer. Ela não quer impor um projeto dela para Deus. Ela não quer dizer, Deus, olha, Deus, tudo bem e tal, mas eu tenho minhas condições. As minhas condições são essas aqui, ó. Se eu quiser, bem. Se não quiser, estou fora. Tem isso. Há uma ideia, de fato, de servidão. Ela se vê como uma serva. Ela se vê como um motivo de honra e alegria diante de uma mulher, de ser uma jovem anônima no meio do povo de Deus, Deus querer isso com ela, Deus chamá-la e Deus usá-la. Quantos de nós tem essa percepção no serviço do reino? De que é uma honra, uma alegria, uma satisfação enorme Deus nos chamar, mesmo inadequados como somos, mas Deus contar conosco e Deus nos chamar, pô, vem cá, vamos junto. Irmãos, a história de Jesus com os discípulos, ela mostra isso o tempo todo. Jesus poderia ter feito todas as coisas sem nenhum discípulo. Eu vou dar apenas um exemplo de uma história conhecida. Lázaro, a ressurreição de Lázaro. Aquela resenha toda, as irmãs chorando, Jesus chega, Jesus se emociona, e vamos para lá. Não, Deus o livre de abrir isso aí. Não, vamos sim, vamos. Tira a pedra. Ele não tirou a pedra. Porque ele não podia tirar a pedra, porque ele não conseguia tirar a pedra. Quem que você acha que tirou a pedra do túmulo dele? Foi ele. Quando ele estava no túmulo, quem tirou a pedra foi ele. Foi o anjo, ó, Jesus ficou batendo. Por favor, ó, estou vivo aqui. Tem alguém aí? Abre aqui para mim. A pedra se abre, a caverna se abre, a pedra é tirada de dentro para fora. Ele não poderia tirar a pedra de Lázaro? Poderia. Tirar as ataduras de lá, ele chama. A voz de Jesus ecoa na eternidade. A voz de Jesus ecoa e Ele é Senhor do mundo material e do mundo espiritual todo. Lázaro, sai. Chega aí, velho. A hora não chegou não. Ele sai. Ecoa no mundo espiritual. E o que havia sido desfeito é refeito. Aí ele sai. Aquela múmia saindo de lá, cheia de atadura e tal. Jesus fala, agora tira a atadura dele. O que Jesus está fazendo? Chamando pessoas para participar de algo que ele já faria. Ele já sabia que ia ressuscitar Lázaro? Sabia. Ele já sabia que Lázaro tinha morrido? Sabia. Que Lázaro ia reviver? Sabia. Mas o que ele faz? Ele chama pessoas anônimas e comuns para estarem ao lado dele, para participarem daquilo que ele vai fazer, das famílias que ele vai abençoar. Ele chama a mim e a você para participarmos juntos das bênçãos que ele já tem programado desde a eternidade, das maravilhas que ele já tem programado desde a eternidade. Isso deveria ser para nós o quê? Uma grande honra, alegria e satisfação. Pensa o cara que ajudou a empurrar a pedra, depois ele vai chegar em casa. Não, agora vamos pensar isso. Ele ajudou só. O que ele fez? Ele empurrou uma pedra. Igual empurrar um carro. Como eu já tive muito carro velho, irmãos, eu sei bem o que é isso. O cara que teve um monte de Chevette, Brasília, essas coisas, ele tem cada lembrança assim, que você não é capaz de imaginar. Então, empurrar carro. E você fica solidário quando você viu um carro também. Hoje os carros são mais novos, é difícil ter isso, né? Rapaz, você podia estar passando, você viu um cara meio querendo empurrar o carro, você parava na hora. Você sabe a dificuldade que era aquilo, né? Tu já parava, deixava. Não, vou te dar uma força aí, velho. Pô, que bom que você parou. É uma comunhão, irmãos.
Impressionante que há. Agora você imagina esse cara chegando em casa. Mulher, tudo bom? Ah, beleza, como é que foi o dia? Foi legal, tudo, né? Isso é um negócio meio diferente. Aí, o que foi? Empurrei uma pedra. Você o quê? Não, eu empurrei uma pedra ali. Você empurrou uma pedra? Que pedra? Pensa, ele contando, os filhos vindo assim para ouvir a história dele. Era só empurrar uma pedra, é simples, né? Não tem grande. Por que alguém vai contar com uma pedra? Eu chegava em casa e falava, empurrei o carro, não. Ele não empurrou uma pedra. Ele participou de um milagre de Jesus. Ele participou de um milagre do Senhor na vida de uma família. E ele contaria isso para os seus filhos e netos e amigos, e etc, etc. Fala, rapaz, que bom que eu ouvi e que eu obedeci. Quando ele falou para empurrar a pedra, eu fiquei me olhando assim, ninguém, eu fui o primeiro aí. Aí depois uns caras se animaram e vieram também, porque era uma loucura, né? A gente achar que ia sair alguém vivo de lá de dentro. É o que o Senhor Jesus faz. Fez, faz e fará. E Ele chama você e eu. Chamou Maria. Chama a mim. Chama você. É honra, é alegria, é satisfação, é bênção participar daquilo que o Senhor Jesus quer fazer, está fazendo. Eu gosto muito de uma expressão de Maria. Ela chama o filho que ia ser gerado no ventre dela de meu Salvador. Que experiência, não, irmãos? Que experiência. Porque quando nós obedecemos a Deus e quando nós nos colocamos para servir a Deus e fala, Deus, olha, eu não sei bem, eu tenho dificuldade até de crer que vai ser alguém vivo daí de dentro, eu tenho dificuldade dessa história, como é que eu vou ficar grávida, mas eu vou adiante. Nós começamos a ver tantas experiências com Deus, tanta coisa legal com Deus, que o nosso entendimento da obra de Deus vai se aprofundando. Quero partir para o final da minha fala, irmãos. Se você está procurando aí, eu vi que muitos irmãos baixaram a cabeça. Onde está essa história que ela chamou de meu Salvador? 46, então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou a humildade da tua serva, porque desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventuradas. Esse é o cântico dela. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem, agiu com o seu braço valorosamente. Lá no versículo 55, ela remete a uma palavra que, se você conhece um pouquinho da Bíblia, é fantástica. Ela diz, 54, amparou a Israel seu servo a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de quem? De Abraão e da sua descendência para sempre. A promessa de que Deus enviaria o Salvador, que abençoaria todas as famílias da terra, foi feita a quem? Abraão. Ela liga a gestação dela à promessa feita a Abraão. Quero terminar a minha fala, irmãos. Quando Maria louva ao Senhor por agir com misericórdia, proteger humildes, promover a justiça, quando Maria glorifica a Deus pela obra dele, é como um chamado que ecoa para mim e para você, de olharmos ao nosso redor. Você vai dizer, Maria está falando porque ela estava rica, com dinheiro, estava com a vida boa, e todo mundo ao redor dela estava assim bem demais, todo mundo tinha tudo que sonhou ter na vida, e não era não, irmãos. O louvor, a gratidão, a certeza de que esse Deus é bom, foi num período de escassez, de dificuldade, de luta, de fragilidade, de incertezas. Mas a resposta que Maria deu, e ela louva o Senhor por isso, é uma resposta de fé, de confiança nesse Deus. Quantos têm esperado para confiar em Deus quando tudo vai bem, né? Vão jogar muitas oportunidades fora.
Porque as maiores experiências que nós vivemos, de fato, são quando nós estamos fragilizados, quando nosso coração está quebrantado. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. No tempo da nossa fraqueza, nós reconhecemos com mais clareza as virtudes do nosso Deus. Por quê, pastor? Porque no momento da bonança, da fartura, da saúde, no momento em que tudo vai bem, normalmente nós dizemos: puxa, como eu fui bem sucedido nessa empreitada, como eu isso, como eu aquilo, como que eu fiz, como que eu peguei a via certa, como que eu tomei a decisão certa, olha como eu amadureci na minha capacidade de prosperar, como eu amadureci na minha capacidade de qualquer coisa. Essa semana eu troquei mensagem com um amigo. Já há algum tempo nós não trocávamos mensagens. Eu mandei uma mensagem para ele: pô, mano, espera um pouquinho e tal, eu estou fora do país. Você está onde? Eu falei: estou em Praga. Eu comecei a pensar primeiro onde que era Praga, né? Aí tal, não sei o que e tal. Não, estou aqui, volto não sei que dia, não sei o que e tal. Lá de Volta Redonda, lá do estado do Rio. Eu falei: pô, velho, que legal, que bacana, tá passeando e tal. Pô, tu merece, não sei o que, você, a esposa. Aí depois ele me mandou uma mensagem dizendo assim: tu sabe que eu não mereço. É graça de Deus. Quero convidar você a baixar a sua cabeça e fechar os seus olhos. A percepção de Maria é de que ela era agraciada por Deus. Era a graça de Deus. Não era merecimento, não era mérito dela, mas era uma bênção que Deus derramou sobre a vida dela. E ela louva, ela engrandece ao Senhor. Isso só aumenta o desejo dela de servir e obedecer. Isso só aumenta no coração dela o desejo de dizer: usa a minha vida é tua, faz o que o Senhor quiser. Quantos nessa noite aqui podem dar uma resposta semelhante à de Maria? Quantos nessa noite aqui querem dar uma resposta de suas próprias vidas semelhantes à de Maria? Quantos nessa noite podem dizer: Deus, muito obrigado pela tua graça, porque ela me basta, ela é suficiente na minha vida, porque tudo que eu tenho e sou é porque a graça do Senhor me alcançou. Quantos podem nessa noite se colocarem como Maria e dizer: muito obrigado, Deus, mesmo com dores, com limitações, com lutas, mas quantos nessa noite podem dizer: Deus, muito obrigado, porque a tua promessa se cumpre na minha vida todo dia, cada manhã. Muito obrigado, Deus, porque mesmo diante desses grandes desafios, o desafio de Maria era enorme. Irmãos, Maria conhecia todo o texto do profeta Isaías. Ela conhecia o texto que falava da paixão de Cristo. E ela sabia que o menino que estava sendo gerado no ventre dela seria protagonista, seria o cumprimento daquela profecia. Mas ela louva a Deus, ela celebra a Deus, ela engrandece o nome de Deus. Essa palavra encontra lugar no seu coração nessa noite. Essa palavra encontra lugar na sua mente, na sua alma. Essa palavra te alimenta a fé para que você também responda a Deus. Se existe alguém nessa noite, nesse lugar, que está dizendo: olha, pastora, essa palavra encontra lugar no meu coração, Deus aplicou essa palavra a uma circunstância da minha vida, a uma área da minha vida. Eu gostaria que você levantasse o seu braço. Eu quero orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe lá atrás, Deus abençoe você, Deus abençoe aqui. Deus abençoe. Pode abaixar o seu braço.
Nós vamos orar. Senhor, que experiência, que momento, Deus, e que bom que o Senhor quis que esse momento e essas experiências de Maria contigo ficassem registradas para nós, porque nessa noite, Deus, a fé de muitas pessoas aqui está sendo reanimada, despertada, se tornando mais robusta, Deus, porque olham para Maria não como uma história da antiguidade, mas como a história do agir do Senhor na vida de pessoas, e são pessoas, ó Deus, que querem dar resposta semelhante a que Maria deu, querem que a tua vontade também se cumpra em suas vidas e famílias, querem também servir e se alegrar por tudo que têm e que são, e querem reconhecer, Deus, que todo bem vem de ti, e que não é mérito pessoal, porque até as coisas boas que nós fazemos, foi o Senhor quem preparou para nós fazermos. O nosso êxito no trabalho é porque o Senhor nos deu saúde, porque o Senhor nos deu um trabalho, porque o Senhor nos deu força. O nosso êxito em qualquer área dessa vida é porque a boa mão do Senhor foi conosco. E nós não conseguimos acrescentar nada ao Senhor, e mesmo assim o Senhor nos chama, Deus, para participar daquilo que o Senhor já está fazendo, das bênçãos que o Senhor já tem para derramar. O Senhor nos chama como movedores de pedra, tiradores de atadura. O Senhor chamou Maria e chama a nós, e que esse chamado do Senhor para as nossas vidas, o chamado do Senhor para fazermos discípulos, Deus, possa ser visto como um motivo de honra e de alegria, que é de participar daquilo que o Senhor vai fazer, está fazendo nessa cidade ou aonde o Senhor nos levar. Que o mesmo sentimento que houve no coração de Maria haja no nosso coração, para a glória do teu nome, Deus. Obrigado, Deus, pelo mover do teu Espírito em nossa vida, em nosso meio, porque a palavra do Senhor foi anunciada e nós temos liberdade para isso e te agradecemos. Mas sobretudo porque o Senhor aplicou essa palavra nos corações. Eu não sou capaz de fazer isso, nenhum homem é capaz de fazer isso, mas o teu Espírito, ó Deus, introduz essa palavra na nossa mente, na nossa alma, e nos dá a clareza da tua vontade. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados de forma viva, rica e abundante sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus. Amém.